Graça e paz. Amém. Glória a Deus que tem cuidado de nós. Quero iniciar o culto desta noite no momento da ministração da palavra, porque ele já foi iniciado desde o momento em que nós levantamos. O culto nosso diário começa quando nós nos levantamos, e não somente na nossa performance religiosa na igreja, mas na igreja ele começou às 18 horas com o ministério de louvor. E quando vamos iniciar o ministério da palavra, cabe a mim agradecer a toda a união masculina que ontem realizou com muita excelência um jantar para as mães, as que puderam estar e as que não puderam estar. Eu sinto muito, porque estava uma delícia. Realmente quero agradecer a equipe da cozinha que trabalhou desde a sexta-feira à noite, e tudo foi com muita excelência. E as mães receberam suas lembrancinhas, e ainda acho que sobrou algumas que o Edmilson estava distribuindo. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos da União Masculina. Sampaio, nosso abraço. Cadê? Estava ali agora. Foi lá embaixo. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Quero externar o meu abraço a todas as mães. Nós sabemos que a dádiva provém do Eterno. A Bíblia diz: daria eu a madre e ela não geraria. E eu louvo a Deus pela vida de cada mãe. Nós sabemos da luta, da batalha, de muitas mães que enfrentam guerras em casa, às vezes com filhos, às vezes com maridos, mas, acima de tudo, o coração da mãe é diferente. Eu fui professor no sistema penal do estado de São Paulo, dando aula em uma das cadeias mais perigosas. Ontem fez exatamente 20 anos daquele início fatídico de 2006, quando uma das grandes facções criminosas do Brasil fez com que os presídios todos parassem no estado de São Paulo, onde cortaram o pescoço de pessoas e colocaram sobre estacas, lá em Presidente Venceslau. E eu dei aula naquele presídio. Então, ali tinha parte do Comando Vermelho, tinha parte do PCC e de tantas outras facções espalhadas. Mas uma coisa sempre me chamava a atenção: todos os finais de semana, as mães estavam às portas daquele lugar para visitar os seus filhos. Mãe continua sendo mãe. Eu louvo a Deus pela sua vida e oro e rogo ao Eterno para aquelas que ainda não são mãe, que assim o sejam, no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Precisa de fé. E precisa de muita prudência para ser mãe, amém? Nós estamos no mês da família. Hoje pela manhã nós falamos algumas prerrogativas sobre a armadura de Deus, que voltaremos a falar posteriormente. Mas hoje, esta noite, durante toda esta semana, nesse dia frio e dia de comemoração do Dia das Mães, com chuvas o dia inteiro aqui, eu quero agradecer os irmãos que estão em casa, e louvamos a Deus pela riqueza de podermos transmitir os nossos cursos e chegarmos até os nossos lares. Então, continuando nesta mesma tônica, hoje eu quero ler e meditar apenas em um versículo da Escritura Sagrada, e que Deus me permita ser pontual quanto a esta meditação, fugindo um pouco daquele que é o trivial da minha homilia, que é ler e esboçar o texto, vendo o texto expositivamente. Hoje eu quero ficar num sermão um pouco mais temático, mas dentro de um único versículo, para que nós possamos compreender um chamado de Deus, que é o chamado para esta geração. Queridos irmãos, é de notório saber que nós estamos vivendo um momento peculiar nas famílias. Famílias estão sendo atingidas por desvalorização. Os princípios hierárquicos da família do Senhor, que você pode encontrar a partir do capítulo 5 de Éfeso, e tantos outros livros que regem como deveria ser as famílias, têm sido quebrados. As mulheres têm tomado lugares que não são proeminentes a ela dentro da família. E eu não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar, que ela não pode ganhar mais do que o homem, falamos sobre isso. Mas nós estamos vendo mulheres tendo que tomar o papel do sacerdócio em casa, quando o papel do sacerdócio, da cabeça da casa, pertence ao marido, independente da sua profissão, do que ganha, mas o marido é o homem da casa. Os filhos têm tomado muitas vezes o lugar de cabeça da casa no lugar dos pais.
E os pais têm incitado a ira dos filhos. Então nós estamos vendo uma bagunça, me desculpe a expressão, nos lares brasileiros, onde os filhos já não respeitam mais os pais. E eu disse outrora que filho que não respeita pai, não respeita professor. Filho que não respeita professor, não respeita policial. Filho que não respeita policial, não vão respeitar pastor, não vão respeitar nenhuma hierarquia sobre eles, porque eles crescem debaixo de rebeldia. E a Bíblia diz que todo rebelde é feiticeiro. Então nós temos uma junção de fatores acontecendo no Brasil, onde esse princípio quebrado tem trazido muitos problemas e dificuldades para dentro dos lares. Pensando nisso e orando por isso, nesta semana, Deus explodiu no meu peito um versículo que eu gostaria que você abrisse, Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15, onde nós podemos adentrar a palavra do Senhor. E ao adentrarmos por esta palavra, que Ele possa falar conosco esta noite. Diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem serviais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, nós te damos graça e louvamos o seu nome. Que a tua palavra fale conosco a tempo e fora de tempo nesta noite, em nome de Jesus. Eu gosto daquela tradução que quando termina ali dizendo cuja terras habitai, ele tem uma indicação, ele fala, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido Josué, quando ele diz, eu e a minha casa servimos ao Senhor, ele está deixando claro aos filhos de Israel a sua decisão. E a sua decisão, ela não é uma decisão unilateral. Ela não é uma decisão sem motivos. Ela não é uma decisão baseada apenas em uma frase lançada ao vento, dizendo, eu vou servir ao Senhor junto com a minha casa. Não. Esta decisão está baseada em todo um contexto histórico. É sabido por cada um de nós, cristãos, que Josué, o nome é Joshua e Yoshua, que é o mesmo sentido de Jesus, que significa Salvador. Quem é Josué? Josué é aquele que se tornou o discípulo de Moisés, aquele que caminhou junto com Moisés por todo o deserto. Entre os discípulos, Arão, Uri e tantos outros, Josué é o que encabeça as guerras, é o que encabeça as defesas, é o que encabeça os momentos de luta daquele povo que peregrinou por dureza do seu coração e murmuração no seu coração 40 anos pelo deserto. É Josué e Calebe, os dois únicos homens, Josué foi duro, são Josué e Calebe, os dois únicos que vão adentrar a terra da promessa. Calebe, porque Deus aponta para ele dizendo, houve em Calebe um espírito diferente, um espírito animado, porque quando os 12 espias são enviados a olhar a terra de Canaã e trazem o relatório, nós temos 10 príncipes, porque os espias eram príncipes de cada uma das tribos. Nós temos 10 relatórios negativos. Nós temos 10 relatórios desanimador, que a Bíblia diz que adentra o coração do povo e faz com que o povo murmura, impedindo que eles atravessem o Jordão e conquistem a terra que conquistassem a terra que devia ser conquistada por eles, porque havia uma promessa de Deus. O povo sai do Egito e por esta murmuração peregrinam 40 anos pelo deserto. Morrem todos os homens, todas as pessoas que murmuraram de 20 anos para cima. Mas na peregrinação apenas 2 homens vão ficar vivos, Josué e Calebe. Calebe porque trouxe o seu relatório e depois conquista a sua terra, e Josué porque era o homem de substituição. Se você olhar Deuteronômio capítulo 31, você vai ver Moisés impondo as mãos sobre Josué e dizendo, ele agora será o meu líder. Ele agora será o líder de vocês, o meu discípulo, aquele a qual eu estou ordenando. Se você olhar Deuteronômio no capítulo de número 34, você vai ver que no descanso da morte de Moisés, o povo fica em luto por mais de 30 dias, e você entra no livro de Josué, quando Deus vem o despertar, dizendo, desperta, vamos embora, vamos herdar a terra. Vamos atravessar o Jordão e conquistar a terra.
Assim como fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Eu cuidarei de você. E Josué, então, atravessa o Jordão com o povo e conquista 32 reinos. E após a conquista de todos esses reinos, ele sabe que está chegando a hora da sua partida. Ele sabe que está chegando a hora da sua chamada para ir estar com o Deus eterno e todo-poderoso que o tinha conduzido por toda a sua vida. É muito importante, queridos irmãos, que nós saibamos muito mais do que herança, deixar legado àqueles que caminham ao nosso lado, principalmente aos da nossa família. Este homem sabia tudo o que ele tinha feito, mas ele observa, e se você ler do capítulo 2 ao versículo, do versículo 2 ao versículo 13, aqui do capítulo 2, nós não vamos fazer isso, até para ganharmos tempo, você vai ver Josué chamando a atenção deste povo, chamando a atenção deles não porque eles tinham errado, chamando a atenção deles não porque eles estavam fora do que Deus queria, não, pelo contrário. Durante a conquista dos 32 reinos, muitas coisas aconteceram. Entre elas, eles foram se apegando a deuses que estavam ali na terra em que eles iam conquistando. Chama a sua atenção na queda de Jericó, quando um homem chamado Acã não obedece à lei de Deus, e guardando debaixo da sua capa deuses que ele pegou na cidade de Jericó, e por isso toda a sua família foi queimada. Muitos desses homens foram se apegando facilmente aos deuses. Queridos, por que a facilidade deste povo de se apegar a deuses, e principalmente a deuses que os seus pais serviram quando estava além do Eufrates, quando estava no deserto? Porque a sua formação é uma formação a partir do Egito. Quando Moisés está no monte falando com Deus, quando Moisés está lá recebendo as tábuas da lei, e o povo constrói um bezerro de ouro, era porque o bezerro de ouro era um dos deuses do Egito. E eles tinham a necessidade do palpável, eles tinham a necessidade do visual, eles tinham a necessidade do toque. Uau! Recebeu uma água internacional russa. Ei, glória a Deus. Obrigado, meu lindo. Falta o segundo ainda, vem trazer o segundo, vem. Aqui, ó. Obrigado. Não, e vai sair sem me dar um abraço? Glória a Deus. Obrigado, meu. Vou até tomar um gole agora. O pessoal da transmissão deve ter visto ele passando por aí. É isso aí, quem sabe faz ao vivo. Amém, queridos? Então, quando nós olhamos para toda essa conjectura de Josué, nós vamos ver Josué agora conversando e alertando o povo. Do capítulo 2, o contexto, quando Josué convida esta reunião, ele está em Siquém, e reunido todas as tribos com seus respectivos anciões, líderes e oficiais. Quando todo o povo estava reunido, ele faz um discurso, e como um profeta de Deus, Josué relembra o povo sobre os atos soberanos e redentores que Deus havia feito para o seu povo. Ele falou desde quando Deus os chamou, desde Abraão, tirando todo o contexto pagão e idólatra até a chegada na terra de Canaã. No discurso, Josué enfatiza a libertação da escravidão do Egito e a proteção e provisão divina durante toda a peregrinação do deserto. Contudo, o povo de Israel, queridos, durante todo o processo, sempre teve uma tendência a dar uma deslizadinha. E é por isso que ele chama todo mundo, e ele convoca todos para essa adoração. Versículo 14 diz: agora, pois, temam ao Senhor e sirvam com sinceridade e com fidelidade, e lancem fora os deuses aos quais serviram os seus antepassados, da além do rio Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. E depois dessa convocação, lemos o versículo 15, onde ele termina dizendo: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que nós podemos aprender? Na nossa luta diária do dia a dia, na nossa caminhada, quando nós vamos avançando, quando nós vamos conquistando as coisas, quando nós vamos lutando com o dia a dia, nós não vivemos no ambiente eclesiológico 24 horas por dia. O nosso ambiente de trabalho tem, às vezes, até mais gente que não é crente do que gente que é crente. No trânsito e em tantas outras áreas,
nós vamos nos relacionando, e nós somos produtos do meio, querido. Nós não somos produtos, muitas vezes, da escolha solitária dos nossos corações. Nós somos produtos do meio. O meio a qual nós estamos inseridos vai nos formando, vai nos moldando, vai nos inspirando a ter atitudes que muitas vezes nós não gostaríamos nem de ter, a concordar com coisas que nós não gostaríamos de concordar, e por muitas vezes, se não tomarmos cuidado, nós vamos dizer que algumas coisas que ferem a santidade de Deus são naturais, são normais, é assim mesmo, e Deus conhece o meu coração. São frases que nós ouvimos por aí naturalmente, crente soltando palavrão, crente discutindo se beber ou não é pecado, as coisas que para mim são absurdas, porque aquilo que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não precisa ser discutido, não precisa ser colocado em pauta. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, para ele já não existe nenhuma condenação mais, a partir do capítulo 8 em Romanos. O apóstolo Paulo nos convida a essa reflexão, de que agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, as atitudes de Cristo precisam estar em mim. Nós somos perfeitos? Lógico que não. Vamos errar? Lógico que sim. Vamos pisar fora da linha? Lógico que vamos. Mas qual é o segredo? Em João diz, filhinho, eu escrevo essas coisas, mas se pecardes, tende junto ao Pai quem? Um advogado. Jesus Cristo justo. E ele diz lá que se nós andarmos na luz e nós nos arrependemos e confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de seu Filho nos purifica de toda impureza. Então o segredo não é que nós nunca mais vamos errar. O segredo não é que nós nos tornamos seres humanos perfeitos. O segredo não é que nós nos tornamos os imbatíveis. E eu vou lhe dar um recado. Em nome de Jesus, guarde o que eu estou lhe falando, porque você já me ouviu falar isso. Mas é para você frisar no seu coração. Todas as vezes que você estiver de um homem perfeito, diante de um homem santo, reto, que tudo é justo, que tudo é isso, corre desse hipócrita, porque ele é um pecador enrustido e que está encobrindo muitas coisas, porque não existe, porque a minha Bíblia diz em Romanos 3 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se a Bíblia está dizendo que todos somos pecadores, é porque não existe um só sobre a terra que não peque. A diferença é que nós, ao pecarmos diante de Deus, nós temos o sangue de Jesus Cristo para nos purificar. Perguntei certa feita a um pai se os seus filhos cometiam erros. E ele disse que sim. E eu disse, quando eles cometem erro, ao chegar em casa, você os deixa sem jantar. Você tranca a porta da geladeira e deixa eles sem beber água. Deixa não dar comida para eles. É assim que você age como pai? Não. Falei, então, é assim que Deus faz conosco quando somos filhos de Deus. Erramos, mas somos restituídos e vivemos em reconciliação a partir de Cristo Jesus. Partindo desta primícia, olhando para as famílias, então, eu olhei para este versículo e eu quero pensar em algumas coisas que eu posso aprender com ele e gostaria de compartilhar com você essa noite. Primeiro, uma família precisa servir ao Senhor. A frase eu e minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que é possível servir a Deus através dos nossos relacionamentos familiares. Como? Quando nós não quebramos o princípio da hierarquia que Deus instituiu para os lares. A Bíblia está dizendo assim, está ordenado ao homem casar, deixar a sua casa e se tornar uma só carne com a sua esposa. Certa feita, eu não me recordo direito com quem, eu estava falando sobre isso. E a pessoa estava dizendo assim, acho que foi essa semana que alguém estava falando, que não conseguia entender esse negócio, que a pessoa quando casa não é mais da família. Eu falei, não, continua sendo da família, mas ela constitui a família dela. É por isso que nós temos muitos conflitos familiares. Porque a sogra quer que a nora cuide do filho do jeito que ela cuidava. Só tem um jeito da nora cuidar do filho do jeito que a mãe cuidava, sendo mãe dele. Muito silêncio nesse momento. É só se ela for mãe. Porque a esposa é esposa, irmãos. Casadinho de novo, minha tia fez o papel da minha mãe, foi passear na nossa casa. E lá ela chegou, e a dona Rejane tinha lavado as minhas camisas. E lá estavam minhas camisas estendidas. E ela foi até o varal. Graças a Deus não acontece com vocês. E ela começou a virar as camisas. Eu falei, o que a senhora está fazendo? Não, porque eu lavava a sua camisa e estendia assim. Eu falei, então, mas aqui a casa é dela, não é da senhora. Ela lava e estende desse jeito, pode desvirar. Você já sabe o que aconteceu, 3 dias de bico.
algumas reclamações, as falas pelos coisas, eu falei, cuidado, fica murmurando aí, Deus conhece a murmuração do coração. Mas é que, tia, eu casei, essa casa é dela. Ela é a dona dessa casa. E nunca tivemos conflito, graças a Deus, entre ela e minha tia. Mas eu tive que colocar a minha tia numa posição. Viver glorificando a Deus na família, nós sabemos que eu, como homem, preciso honrar minha casa. Minha mulher é a sábia que vai edificar o meu lar. E se ela for tola, vai destruir com as suas próprias mãos. Quando nós olhamos, nós precisamos entender que quando eu digo eu e minha casa serviremos ao Senhor, é possível alcançar satisfação dentro do lar, objetivando, antes de tudo, a glória de Deus e servindo a Ele com sinceridade e fidelidade. Para tanto, nós precisamos, nos nossos relacionamentos familiares, devem estar pautados pelas verdades da Escritura Sagrada. Segunda coisa, servir a Deus, quando eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e aí as mulheres agora fecham os ouvidos, porque eu falo única e exclusivamente com os homens. Porque a declaração, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos revela que a liderança da casa pertence ao homem. Quem é a mulher de Josué? Qual o nome dela? Quantos filhos Josué tinha? Qual o nome deles? Eram sacerdotes, guerreiros, ou faziam o quê? Que a tua Bíblia te revela isso? A minha não revela. A única coisa que a Bíblia me revela é que ele tinha liderança dentro da sua casa e ele tinha uma família. Quando ele declara, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo, eu sou o homem da minha casa. Falei hoje pela manhã, e não há interesse nenhum na minha fala de atingir ninguém, mas nós precisamos, irmãos, me perdoem a franqueza das minhas palavras, porque eu atendo no gabinete pastoral desde sempre. Homens e mulheres que estão com os casamentos em frangalhos, relacionamentos que estão com dificuldades, porque o homem não é homem da casa dele. Eu não estou falando de salário, eu não estou falando de trabalho, eu não estou falando de posição, eu estou falando de Bíblia. O homem é o sacerdote do lar. Lá em casa, às vezes, nós, ao fazermos o devocional, a Regiane fala assim, ora aí. Eu falo, por que eu tenho que orar? Ora você, porque você é o sacerdote. Eu falo, também não precisa apelar. É o papel do homem, todos os dias, orar pela sua casa e pela sua família, e exercer a sua liderança. Escute, Jezabel só governa aonde tem um espírito de Acabe. Se você ler Bíblia, você está entendendo o que eu estou lhe dizendo. Acabe, um dos piores reis que houve em Israel. Por quê? Porque não conseguiu dominar o domínio de uma mulher que moldou o seu coração. Soma-se a isso a palavra que eu ministrei esses dias aqui sobre Salomão, que não conseguiu exercer a sua liderança em casa. E a Bíblia diz que perverteu o seu coração pelo impulsionar das mulheres. Também com 1000 mulheres, uma só já dá trabalho, imagina 1000 na cabeça, né? Mas perdeu o coração e perdeu da parte de Deus tudo que tinha recebido. Então, quando eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu preciso saber que os meus filhos e a minha mulher vão fazer aquilo que elas me verem fazendo de acordo com a Escritura. Se o meu filho não me vê orando, se o meu filho não me vê lendo Bíblia, se o meu filho não me vê tratando a minha esposa bem, se o meu filho não me vê tendo vida com Deus, que vida com Deus ele vai ter? Eu e a minha casa decidimos que vamos servir ao Senhor. Terceira coisa, quando nós resolvemos essa questão da hierarquia, nós começamos a ter uma família comprometida com a unidade. Queridos irmãos, em nome de Jesus, a frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué está dizendo, eu e a minha casa seremos unidos, estaremos juntos fazendo uma única coisa, servindo ao Senhor. Porque nós vivemos hoje um princípio de desunião, como eu disse, individualismo egoísta dentro das casas. Curiosamente, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre bênção na desunião. Pelo contrário, Jesus diz que um reino que não está unido não encontra subsistência. E a Bíblia, todas as vezes que aponta para o princípio de vitória, ele fala sobre unidade. Quantos aqui já comeram purê de batata?
Irmão, para quem não comeu purê de batata, eu vou explicar o que é um purê de batata. Quantos aqui já comeram purê de batata? Amém? Quantos aqui já viram o purê de batata sendo feito? Quantos aqui já fizeram purê de batata? Amém? Para fazer um purê de batata, nós precisamos de... Não, vamos lá, vou fazer aquele negócio que eu não gosto de fazer. Mas para fazer um purê de batata, nós precisamos de... E precisamos fazer o que com a batata? Cozinhar, depois espremer. Tá, vamos fazer um purê de batata com 20 batatas, ok? Tudo bem, Dodô? 20 batatas dá um bom purê? Bastante. Então vamos lá, com 20 batatas, nós temos aqui 20 batatas. E nós resolvemos cozinhar essas batatas, descascar essas batatas, e nós resolvemos fazer o purê. O que é que vai acontecer com as batatas? Um de cada vez. Elas vão desaparecer e vão se tornar um negócio só. Aquele purê. E se de repente o irmão Osório chega e fala assim: Laurinda, eu não quero mais esse purê da batata, eu quero batatas separadas. A irmã Laurinda está com um problema seríssimo. Como é que ela vai separar as batatas? Lindaura, perdão, Lindaura. Laurinda, Lindaura. Deu tudo bem. Perdão, irmã. Estou perdoado? Faça um bom purê que não vou lá. Então, como é que a irmã Lindaura vai separar as batatas? É possível? Tem condições? Você pode até separar 20 pedaços, 20 bolinhos, mas ele continuará sendo um purê. Quando nós falamos de unidade na família, nós estamos dizendo é isso. Nós precisamos estar unidos, como se fôssemos um purê de batata. O individualismo não pode entrar nas nossas casas. Parênteses. Dentro da nossa unidade, nós precisamos ser justos. Porque o princípio da justiça não pode ser ferido por nada. Fecha parênteses. Então, quando eu digo eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu estou dizendo que eu e a minha casa estaremos servindo ao Senhor na sua totalidade e na sua integridade. Quarto, um exemplo dentro e fora de casa. Aqui nós vamos gastar talvez um pouco mais de tempo, porque a frase eu e a minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que a pessoa que serve a Deus deve ser exemplo para os que estão ao seu redor. Josué era um líder, mas liderava a sua família. Tanto que ele blinda a sua família de qualquer situação inóspita durante toda a caminhada. Aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aquela frase farisaica que Jesus diz aos fariseus: ouçam o que eles dizem, mas não pratiquem as suas obras, porque eles estão na porta do céu, nem entram, nem deixam os outros entrar. Ela não pode mais estar nas nossas vidas. Queridos irmãos, isso aqui não é um apelo à santarrice, em que nós mudamos as nossas vestes e achamos que então nós estamos muito bem porque mudamos as vestes. Porque tem gente que muda a veste, mas não muda o coração. Tem gente que muda a forma até de falar, mas não muda o coração. Quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está dizendo, eu estou convidando vocês, que estão correndo um sério risco de se perderem, porque permitiram que alguns deuses viessem para cá. Porque vocês fizeram conchavos, vocês permitiram que práticas que não são divinas, que não são das ordens dadas por Deus, adentrassem o arraial. Vocês vão ter problema, porque contra o erro não tem jeito. A semente que está sendo plantada é ruim. Se vocês não mudarem, a mão do Senhor vai pesar sobre vocês. Irmãos, isso não mudou. Isso não ficou no tempo da conquista da terra. Em Gálatas diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo quanto o homem semear, isso ele ceifará. Então nós precisamos entender que a vida é uma semente. Quem me acompanha pela rede social deve ter visto uma publicação. Um amigo de mais de 30 anos tem falado de um projeto comigo. Este é um projeto que foi semeado há mais de 30 anos atrás. Hoje ele serve a Deus. É membro da Igreja Presbiteriana Independente de Marília, um dos maiores empresários do mundo do rodeio.
Mas é uma semente que foi reverberizando e que as coisas vêm acontecendo. Eu colho hoje sementes amargas que eu plantei, permissões amargas que eu deixei, mas eu também colho muita coisa boa por sementes lindas que eu plantei na vida de muitas pessoas. Daqui para Presidente Epitácio, querido irmão, conhece toda a jornada. Se nós andarmos, o irmão Osório também, se nós formos sair daqui, não precisa nem ir para Castelo. Quando chegar ali em Piratininga, Itapetininga, já pega logo a Raposo. Pela Raposo ou pela Castelo. Se eu estiver passando na hora do almoço e resolver entrar numa cidade para almoçar, eu tenho um lugar para comer. E não é pagando em restaurante, não. É chegando e pedindo para a pessoa colocar mais água no feijão. Porque nós temos trilhas. E eu sei que você também tem pessoas que você semeou em amor, que você semeou em altruísmo, que você ajudou e que você semeou de Deus, sem falar de Jesus, apenas com a sua própria vida. Por isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É servir ao Senhor até mesmo quando nós não estamos no ambiente eclesiológico. Essa semana, nós saímos aí e depois eu fiquei preocupado. Falei, se o velho cai e bate a cabeça, nós estamos enrolados. Mas nós estávamos num ambiente, pegando abacate, e depois nós fomos colher pinhão, lembrando do nosso tempo no Paraná. Porque nós tiramos um dia, nós fomos resolver algumas coisas pela manhã, resolvemos o que tinha que resolver, e de tarde, o Edmilson me levou para fazer turismo. E nós fomos fazer turismo. Olha o turismo, no meio do mato pegar pinhão, não dou conta desse povo. Mas foi uma benção, porque são sementes nas pequenas coisas da unidade, e glorificamos a Deus por tudo isso. Então, quando eu digo eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu preciso entender que aonde a minha casa estiver, ela está servindo ao Senhor. Não posso falar do seu testemunho, falo do meu. Emanuela tem e essa amiga, há pouco tempo atrás, pediu para que ela orasse por ela. Lá na sua igreja, lá, vocês fazem oração, ora por mim. Ótimo, uma amiga de escola. E que coisa legal, se a amiga não fosse da Umbanda. É mais legal ainda. Porque a nossa casa precisa servir ao Senhor onde ela estiver. Como a nossa casa tem sido conhecida? Como os nossos filhos, como os nossos pais, como aqueles que nos cercam. Pastor, mas não é todo mundo crente lá. Por isso, irmãos, é que nós precisamos exercer um testemunho de equidade, equilíbrio e de temor ao Senhor com toda a justiça, para que aqueles que estão passando por um problema, por uma dificuldade de identidade para servir a Deus, possam ver em nós a expectativa boa de servir ao Senhor. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a nível de encerramento, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu aprendo que a minha casa precisa estar alicerçada na verdade de Deus. A declaração, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina que não devemos ser guiados pela opinião da maioria, e é o que nós estamos fazendo como Junta de Missões Nacionais no mês da família, nos 31 dias de oração pela família. A opinião das pessoas não pode ser o norte da nossa vida. Domingo passado, eu falei aqui na igreja. Todos nós precisamos nos mover diariamente. Se nós formos nos mover pelos elogios, ou pelas críticas das redes sociais, ou pelos elogios, ou pelas críticas das pessoas, nós não vamos nos mover, porque todo dia vai ter alguém nos elogiando, mas todo dia vai ter alguém nos criticando. Não tem jeito. Só tem um jeito, irmão, só tem um jeito de você não ser criticado. Ficar sem fazer nada e ninguém ficar sabendo, porque senão vão falar, não faz nada. Não tem jeito de viver nesta vida sem ser criticado, mas também não tem jeito de não viver sem ser elogiado quando alguém vê em nós fatos e atitudes boas. Qual é o problema? O problema da crítica. Te dou um conselho. Nunca olhe para a crítica, olhe de onde vem a crítica. Nós temos uma musicista na igreja. Gravou agora esses dias, eu quero te usar, posso, né? Gravou agora esses dias um cover e eu fui ali elogiar o cover que eu vi. Assim como elogiei o nosso grupo de louvor com um tom que subiram hoje aqui, o Israel Carruti hoje de manhã, vocês não estavam aqui, irmãos, perderam, mas eles estavam cantando, um negocinho, eu falei, olhei assim e falei assim, meu Deus, vamos entrar numa ópera. Coisa linda, procurei os dois e falei,
Agora é muito fácil alguém chegar e falar, não, você me tornou. Estava errado. Errou aquela nota, errou aquilo lá. Sabe o que a gente tem que fazer? Olhar para trás e falar assim, vamos ver o que essa pessoa produziu. Vamos ver quais notas ela fez. Vamos ver aonde ela está, o que ela fez na vida dela até agora. Ah, desculpa, não fez nada até aqui. Então a sua crítica para mim não vale nada, porque você não fez nada até aqui. Por isso, irmão, filtre quem, não a crítica, mas quem critica você. Porque a crítica geralmente vem de quem não fez nada. Quando ela vem de cima, opa, passinho para trás, o que eu posso aprender com você? Eu tenho uma frase antiga que diz, o tolo na sua tolice achou que sabia tudo e perdeu a chance de aprender, mas o sábio na sua sabedoria baixou a sua guarda e aprendeu cada dia mais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, fala sobre isso. Sobre nós temos identidade resolvida com Deus e conduzimos a nossa família a um princípio de servidão e de adoração no nome de Jesus. Nós precisamos ter claros tudo aquilo que nós queremos avançar. Ainda que todas as famílias em Israel tivessem decidido pela idolatria, Josué tinha decidido, sem dúvida nenhuma, que ele e a casa dele iriam servir ao Senhor. E quando ele está dizendo isso, ele está caminhando para o fim da sua vida, mas ele está dizendo, estou deixando um legado para os meus filhos, que deixarão para os meus netos, que deixarão para os outros, um legado de servidão ao Senhor. Em muitas ocasiões, a nossa fé em Jesus nos coloca contra as correntezas da vida. Em muitas ocasiões, o serviço de adoração a Deus nos leva a confrontar muitas decisões que podem ser impopulares para nós. Foi lido no início deste culto que se nós queremos servir a Jesus, devemos tomar a nossa cruz. Cruz fala de sacrifício, cruz fala de morte, cruz fala de entrega, cruz fala de renúncia. Como eu posso dizer, desculpe, talvez você não diga, mas eu já disse várias vezes, eu sou assim e eu não mudo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, o crente Gabriela, que disse que nunca vai mudar. Escute, se eu sirvo ao Senhor dos céus, ao Deus Elohim, a Yahvé Shammah, ao Criador de todas as coisas, se eu sirvo a Jesus, o autor e o consumador da minha fé, e professo que o Espírito Santo habita em mim, como é que eu posso dizer que eu sou assim e eu não mudo? Essa é a dura cerviz que a unção de Jesus veio quebrar em nós. É assustador quando nós nos deparamos com pessoas que passam anos dentro da igreja, sentados nos bancos, ouvindo palavra da verdade, e nunca mudam, nunca se transformam, e não permitem que as suas famílias vejam nele a servidão ao Senhor, declarando, nós vamos servir ao Senhor como Ele serve. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, olhar para Josué e dizer assim, há um discurso de Josué, dizendo, eu trouxe vocês até aqui, vocês chegaram até esse momento, e vocês estão diante do Senhor, e diante do Senhor, eu quero dizer a vocês, que vocês estão correndo perigo. Qual é o perigo? Permitir que os deuses da além do Eufrates, permitir que as práticas dos povos que nós conquistamos e os seus deuses adentrem os nossos arraiais. E se nós não tomarmos cuidado, isso vai ferir a santidade daquele que nos chamou. E se nós fizermos isso e permitirmos que esse pecado, principalmente o da idolatria, adentre os nossos arraiais, a mão de Deus pesará sobre nós. Porém, eu e a minha casa já decidimos, nós serviremos única e exclusivamente ao Senhor, o nosso Deus. Quero pedir à mídia para colocar o versículo de número 18. Para que nós possamos ler e encerrar, pensando nas nossas vidas. Diz lá, o Senhor expulsou diante de nós todas as gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Quando Josué declara para o povo todas as coisas e diz assim, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o povo ouve o discurso duro, o povo ouve o discurso de confronto, o povo ouve o discurso que os coloca na parede, mas eles dizem,
nós também decidimos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Eu não sei como família, como a sua família está. Talvez hoje no dia da mãe todo mundo recebeu uma mensagem, ganhou até presente. Mas eu não sei como é a sua vida diária como mãe. Dos filhos pequenos, ok. Mas dos que cresceram e às vezes se esquecem. Eu não sei como é o seu relacionamento dentro da sua casa. E meus irmãos, se não for para tratar no gabinete, não tem interesse nenhum em saber. Porque eu só trato aquilo que nos é procurado. Mas eu sei de uma coisa. Que eu e a minha casa temos servido ao Senhor. E eu estou convidando vocês hoje a poderem bater no peito e dizer assim: nós também queremos servir. Com integridade. Nós também queremos servir com lisura. Nós também queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade, em família. Ainda que doa na carne, nós precisamos ser justos com os filhos. Precisamos ser justos com a esposa. Precisamos ser justos com o esposo e justos com nós mesmos. Porque nós precisamos entender que servir ao Senhor, nós e a nossa casa, vai impactar todo mundo que está lá fora, trazendo uma geração de salvação para um monte de gente que precisa de Jesus. Assim como Josué, talvez, ao falar de algumas coisas, você se sentiu incomodado. Você se sentiu, talvez, até confrontado. Essa não foi minha intenção. Eu não tenho intenção nenhuma de incomodar, de confrontar ninguém, a não ser pela palavra do Senhor. Mas se ela te incomodou, essa é a noite que você deve curvar a sua cabeça e orar comigo nesse momento pela sua família. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos ser tocados pelo seu poder, tocados pela sua unção, pela sua grande misericórdia. Nós queremos servir ao Senhor, nós e a nossa casa. Nós queremos que aquele versículo que diz que se nós crêssemos no Senhor, nós e a nossa casa seríamos salvos. Nós queremos viver isso. Nós queremos experimentar salvação para os nossos filhos. Nós queremos experimentar salvação para nossos pais. Nós queremos experimentar salvação para muitos dos nossos familiares. Nós queremos poder um dia chegar na glória, ao andarmos pelas ruas de ouro, podemos ver os nossos lá também. Nós gostaríamos muito, Pai, que o Senhor pudesse unir a nossa casa, talvez casas estejam desunidas. O Senhor pudesse unir em volta da mesa todos para um alimento saudável, para momentos de boas recordações, para momentos de alegria. Pai, talvez nós perdemos princípios, e ao perdermos alguns princípios, nós ferimos a sua santidade, porque quando nós quebramos princípios divinos, nós ferimos a sua santidade. Nesta noite nós queremos nos arrepender de tudo isso. Assim como o povo que ouviu a chamada de Josué, nós, ao ouvirmos essa chamada, nós queremos declarar: o Senhor já tem feito muito por nós, o Senhor já tem nos alcançado, o Senhor já tem nos abençoado, e por isso nós decidimos servir ao Senhor como família da fé também. Pai, eu oro por esta igreja, para que todo espírito de facção, de divisão, de confusão, de dissensão, seja de uma vez por todas quebrado nesta igreja. Pai, que a força que tenta desunir esta igreja, desunir pessoas, causando dificuldades em nós, relacionais, quebre, seja cessada, que o teu poder esteja sobre nós. Cessa, meu Pai, todo o princípio de falácia, que nós possamos ter temor do Senhor, quando vamos falar com outros a respeito de irmãos, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, entender que a Tua palavra diz que semear contenda entre os irmãos é pior do que assassinato. Tem misericórdia de nós como igreja, como família, como pais, como mães, como filhos. Dá que as nossas casas sejam sedes de avivamento. Dá que as nossas casas sejam celeiro de vidas. Dá que aqueles que oram conosco em casa também possam, nesta hora, entender que o Senhor tem muito a fazer em nós e através de nós. Pai, eu oro por esta igreja, abençoando cada homem, cada mulher, cada família aqui representada. Alcança onde houver um marido, um filho, um pai, qualquer pessoa que ainda não se converteu. Espírito Santo, o Senhor é poderoso. Talvez as nossas atitudes não cheguem lá, mas a Tua unção
quebra o jugo, despedaça o jugo, alcança os nossos, os convence do pecado, da justiça e do juízo. Faça com que nós tenhamos um só coração, como Atos 4:32 diz, e era do povo um só o coração. Que nesta noite essa chamada de Josué, para que nós possamos verdadeiramente tomar a nossa posição, esteja em nós, e que nós possamos declarar verdadeiramente: eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor com integridade e adorá-lo em espírito e em verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.